E aí, tá a fim de comprar Bênção da Lua, Cristais Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Rei dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, Casual trazendo pra vocês mais um videozinho e é o seguinte, cara, vamos lá. Recentemente teve a livezinha que os desenvolvedores fizeram lá a respeito de Nodecry e do Genshin Impact e cara, foi falado muita coisa assim interessante a respeito do Genshin. Não só do Genshin, mas de outros jogos também, né? Acho que, na verdade, o foco da live foi Genshin, mas a gente vê que os caras quiseram comentar um pouquinho a respeito de outras coisas também, né? Por exemplo, de formas que a Royoverse conduz os seus jogos. Então, tem bastante coisa pra gente poder abordar ao decorrer desse videozinho, tá? Já deixa aquele likezinho pra tá dando aquela força pra nós. Tô aqui com o Mano Kaiba, pode dar um alôzinho pra galera, Kaiba? Salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? De boa? Então vamos lá, cara. De maneira resumida, eles falaram que pediram desculpa pela forma que eles contaram algumas histórias dentro do jogo, tá? Cara, vamos lá, galera. O Genshin Impact, ele tem um problema que poderia ser, abre aspas aí, facilmente resolvido se a Royoverse fizesse igual Honkai Star Rail, por exemplo. Porque vamos lá, Kaiba. No Star Rail, inclusive, atualmente tá tendo o aniversário do Genshin. E o que do Genshin não, do jogo. Do Star Rail. E do Genshin é meio complicado. Do Genshin seria frango com mel, não seria tipo uma Roma meio louxa de graça, né? Mas enfim. A gente tá tendo o aniversário do Star Rail atualmente. E, cara, você percebe que, tipo assim, chegou evento permanente lá, entendeu? Então, quando chega evento permanente, tem conquista, todo esse rolo. E, cara, tu consegue acompanhar a história daquele evento, sacou? Isso é uma parada muito da hora. E o Genshin Impact, ele tem um problema muito sério, que é a respeito de colocar algumas histórias e alguns arquivos, algumas extensões de histórias e histórias mesmo do, como eu poderia dizer, fillers dentro do jogo, através de arquivos que, mano, é mó trampo às vezes pra você achar. Às vezes você precisa pegar um livro que tá lá em cima de uma estante, no quarto de sei lá o que, entendeu? Inclusive, o jogo ele não fala onde estão esses itens. Você tem que procurar ainda por cima. Não, você tem que caçar pelo mapa. Você dropa por acaso, aleatório ali, entendeu? Sei lá, se você tá fazendo alguma coisa e se encontra ali por acaso. Você acha uma parte 1 daquele livro. E tipo assim, pessoal, vamos lá. Eu acho que a respeito de história espalhar o arquivo pra você ler do jogo, se for de uma maneira mais precisa de se encontrar, facilita mais. Porque, por exemplo, suponhamos que alguma lore de Natlan, sacou? Alguma coisa envolvendo Natlan. Não era mais fácil deixar esses arquivos, por exemplo, em alguma biblioteca aqui? Pra pessoa ir lá e ver, como é em Mondstadt, por exemplo, que facilita bastante? Sim. Cara, a lore da Signora você encontra no artefato, sacou? Dizem que uma parada que bate com a lore do Capitão, né, que batia pelo menos antes, era o Cavaleiro Manchado de Sangue, né? Se você for olhar. Que era esse artefato aqui, ó. Que ele tem toda uma história. Cara, tu clica aqui no artefato, mano, é mó trampo, tá? Pra você saber a história do artefato, as coisas, entendeu? Então, isso é só um exemplo de coisas que é um pouco mais complexo de se ver no Genshin Impact, né? Então, disseram eles que se arrependem, sabem que cometeram esse erro aí, a forma que a história foi contada. Inclusive, até a lore principal mesmo do Arconte, né? Você vê lá que, cara, todo mundo elogia Liyue, todo mundo elogia Mondstadt, mas quando chega em Inazuma, a coisa fica meio zoada. Entendeu? Você vê muitas coisas que são quebradas um pouco na lore do Genshin. Você pega ali, por exemplo, a questão do Scaramouche. Também, que eu acho que é um dos maiores, né? É porque teve muita coisa que não foi muito bem explorado. Por exemplo, a guerra de Inazuma. A gente pensava, nossa, vai ter uma baita guerra em Inazuma lá, os povos brigando e tal. Não foi bem explorado. Desculpa, mas ficou bem zoado o jeito que eles explicaram lá. Foi um negócio bem tranquilo. Apareceu a Kokomi lá, o viajante, não sei o que. Depois a Sarah colocou o rabinho entre as pernas e meteu o pé. Tipo, caraca, mano, sei lá, velho. Do nada, a questão da marionete da Raiden foi um bagulho que deixou a galera meio pistola, né? Porque a marionete tava fazendo merda, a Raiden tava nem aí, porque falou que a marionete sabia o que era o certo, entendeu? E viram aquela desgrama. Então, o Genshin, ele tem muitas pontas soltas, sabe? Isso foi algo que foi meio que abordado no negócio, né? Inclusive, há quem diga que Nodecry vai ser só um atraso, tá? Que é justamente a Royoverse usou isso daí como desculpa pra atrasar mais, né? Pra lançar isso na China. Porque pelo que parece, pessoal, com base no que tá circulando aí na comunidade, pá, parece que a nação Cry vai estender e vai demorar mais um pouco pra tá aparecendo, tá? Aparentemente vai ser só na 7.0, Kaiba.
Olha o problema, mano. Basicamente, a MiHoYo vai começar a encher linguiça agora, pra fazer o jogo durar mais. Algumas pessoas pensam dessa forma, né? Cara, pra galera que não tá nem aí pra lore, não sei o que, isso vai ser pura encheção de linguiça, né? Eu entendo que tem pessoas que são voltadas pra histórias do Genshin, pai, tipo... Eu acho que uma história, ela só é uma boa história se ela for muito bem contada, entendeu? Sim. Se ela for bem introduzida pra essas coisas, né? Pra você começar a curtir, pra você se sentir imerso naquele universo. Você pega jogos, por exemplo, só um exemplo hipotético, como The Last of Us, que a gente jogou recentemente. Cara, a forma que aquele jogo conta a história, a forma que você encontra, por exemplo, a histórias secundárias, né, ali no mapa, de acordo com você vai explorando ali, pá, lógico que não tem como comparar, porque é um mundo aberto com um mundo semi-aberto, saca? Né? Assim por dizer, entendeu? Por mais que seja linear, né? Mas ainda assim, é interessante você ver como que aquilo te prende bastante dentro do jogo. E no Genshin, os caras basicamente assumiram isso daí. Outro ponto também que eu vi bastante a comunidade citando é que, por exemplo, cara, por que a Royverse custa tanto pra escutar os jogadores do Genshin? Saca? Porque eles, como é que é? Mantêm muito pé firme e não cedem, pelo menos um pouco pra comunidade, é o que a comunidade pede, entendeu? Isso engloba muitas coisas, como, por exemplo, o botão de skip, pra essas paradas. Porque, por exemplo, Kaiba, você pega um erro gigantesco que eles cometeram no ZZZ, que isso daí foi algo que, se eu não me engano, o Zera falou, que é colocar as TV, sacou? O que a Royverse fez? Foi lá e removeu as TVs do ZZZ, entendeu? Porque aquilo tava atrapalhando. Na live da MiHoYo que ela fez, o próprio cara da MiHoYo falou isso, que o pensamento que eles têm no Genshin é muito retrógrado, tipo, tem que seguir à risca aquilo que eles pensam e não pode mudar muita coisa. Aí ele mesmo reconheceu que isso é um erro, ele falou isso. Cara, mas você sabe qual é o problema? Esse problema engloba numa parada que é meia complicada e faz muito sentido, pessoal. Vocês vão entender. Vamos lá, vocês vão concordar comigo, tá? E antes de concordar comigo, deixa o like aí, que eu tô ligado que você tá lavando o prato, tá escutando a gente, não deixa o nosso like. Deixa o like aí, rapaz. Ajuda nós aí, mano. E é o seguinte, vamos lá. Antes de continuar, tem uma parada que é muito interessante e que faz sentido, Kaiba. Tem que lembrar que o Genshin Impact ele explodiu na época. Ele foi um sucesso absurdo, ainda continua sendo um sucesso gigantesco, entendeu? Então entra muito naquele ponto. Você quer um exemplo? Vamos pegar uns exemplos bem aleatórios aqui. Luva de Pedreiro, Bora Bill, sacou? O que aconteceu com esses caras? Esses caras tiveram uma explosão gigantesca. No caso do Luva, ele soube aproveitar isso. Já o nosso mano Bill lá, né, foi fazer a piada lá da Flor, né, e se lascou. Cara, aquela cena é bizarra, velho. Não dá, mano, não dá. Tá ligado? Do podcast do Vilela não dá, velho. Mas enfim, né. Vamos lá. O que acontece? Chegar até o topo, muitas vezes, pode ser muito fácil. Como foi o caso do Genshin, que foi um estrondo gigantesco, como foi o caso do Bill, por exemplo. Agora, se manter no topo é algo complicado, sacou? É muito mais trabalhoso se manter no topo do que chegar até o topo, entendeu? Porque entra naquele ponto. Quanto mais grande o jogo fica, mais exigente as pessoas vão ser a respeito deles, entendeu? E o cuidado pra Royverse tomar acaba sendo um pouco maior. Mas ainda assim, eu ainda acho que, por exemplo, fazer algumas mudanças, como, por exemplo, sei lá, a questão de botão de skip pra missão diária e algumas coisinhas assim, não seria algo que ia ser tão negativo na comunidade. Quer exemplo de duas mudanças que o povo mais pede que a MiHoYo nunca deu ouvido? Botão de skip e aumento de resina, mas aumentar de verdade, e não 200, porque até o Star Rail tem mais resina que isso. A questão do reservatório, mas isso não veio ao caso, tá, galera? Inclusive, eu voltei a jogar Honkai Star Rail e a gente consegue sentir algumas diferenças bem na pele mesmo que tem em comparação ao Genshin, né? Como questão de farmar item, pá, né? Enfim, né? Mas, enfim, não é um vídeo comparativo, tá? Mas o que eu quero dizer a respeito, você sabe o que é? É a questão de, por exemplo, cara, isso não vai afetar tanto o jogo, sacou? E tipo assim, dá pra mudar. Sejamos sinceros, Kaiba, aumentar um pouco ali a quantidade de tiros num patch, sei lá, pelo menos pra 80 giros, não vai fazer os caras perder tanto dinheiro, sacou? Entendeu? Porque, poxa, você pega uma atualização igual essa próxima update aí, tofada de boneca até o talo, com 58 giros pros caras pegar, entendeu? Outro ponto, que era que eu ia entrar aqui, eu acabei me esquivando um pouquinho do debate, galera, é que é o seguinte, tenta imaginar o seguinte ponto. Meu mano, quem tá vinculado à história do Genshin, quem já tá acompanhando, vai cagar e andar pra se tem botão de skip ou não. Os caras ainda vão continuar lendo, sacou? Vão continuar lendo, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o Genshin ele teria que mexer em algumas coisas pra tentar melhorar um pouco mais a qualidade de vida a respeito da lore do jogo. Como, por exemplo, se for pra colocar algum evento que tenha algo canônico, que seja, né,
presente no jogo, que fique permanente, entendeu ali? Cara, no Star Rail tem essa parada. Sim, que a história do evento fique no jogo. Fica no jogo, cara, no Star Rail tá ali, cara. Você vê os eventozinhos lá, entendeu? Ficam lá pra você poder fazer depois de novo. Poxa, traz isso pro Genshin, sacou? Ah, mas aí não sei o que. Cara, usa o sistema que eles já fazem, que é questão de dados, sabe? De apagar arquivo do jogo e colocar arquivo do jogo. Pronto, faz isso daí. Dá uma opção lá, cara, pra pessoa baixar eventos antigos. Entendeu? Baixe todos os eventos da 1.0, baixe todos os eventos da 2.0, tá ligado? E traz de volta. Porque se bestar, esses arquivos estão dentro do jogo, velho. Galera, se bestar, estão dentro do jogo. Porque, sei lá, velho, é meio difícil, né, velho? É realmente meio complicado, né? Mas tá aí. Inclusive, tem pessoas que acham que o Genshin trazer um botão de skip realmente vai afetar o jogo, mas eu acho que não. Eu acho que quem realmente tá ligado com a lore vai continuar prestando atenção, né? Enfim. O meu palpite da MiHoYo não colocar botão de skip, não sei se você percebeu, mas pelo menos a história dos últimos eventos, mano, tá sendo basicamente uma visual novel. Você só clica, clica e clica. Você não tem mais gameplay. É mais uma parada assim, né? É negociada, mais rushada, né? Aí se você bota um botão de skip, não tem o que a pessoa jogar, porque a pessoa vai skipar tudo. O cara vai só fazer o evento diretão ali e tchau, tá ligado? É mais isso mesmo, né? É. Então, por um lado, Kaiba, é até da hora você ver que os caras entendem que isso daí foi um erro, pá, essas coisas, mas eu te falo uma coisa, de que adianta, galera, os caras ter ciência de que aquilo ali é um erro, novamente, e não tentar mudar isso, permanecer no erro? É meio zoado, né? Então, tem que ter alguma mudança a respeito disso daí. O que você tinha comentado do fato do Genshin ser muito grande, será que isso não causa um medo da MiHoYo de acabar mudando alguma coisa e estragar o jogo? Cara, eu acho que o mudar não estraga o jogo, velho, porque a Roy, desculpa, gente, vou ser sincero pra vocês, a Roy hoje em dia tem poder de cagar na boca da galera, tá? Que o pessoal vai comprar ideia. Não, mas aquele negócio, eu não digo que a MiHoYo vai estragar o jogo, mas talvez ela tenha o medo de estragar o jogo. Cara, o problema é que não vai, velho. Não vai, porque, por exemplo, o que eu disse pra você. Cara, lembra da época que o pessoal tava meio que tentando zoar o Genshin lá, pá, essas coisas? Lançaram a Retentora das Nuvens e a Retentora só foi um dos bonecos mais vendidos do jogo. Em pleno um cenário onde o pessoal tava querendo meio que, né, afetar o jogo de certo modo. Entendeu? Então não vai mudar muita coisa, né? Eu, sinceramente, eu não sei, mano. Eu acho que essa parada aí de não arriscar é algo que pega, saca? Tanto que isso entra muito naquele aspecto que a gente comentou há milhões de anos atrás, que surgiu um papo na comunidade que os outros jogos da RoyVC eram testes, né, pra trazer as coisas pro Genshin. Muitas coisas que tem, por exemplo, no Star Rail, uma outra coisinha ali do ZZZ veio pro Genshin, tá ligado? Mas demora muito tempo, velho. Porque, querendo ou não, até onde a gente sabe, o Genshin é o maior jogo deles ainda. Sim. Sacou? É o jogo de maior sucesso, na verdade, né, galera? Não que os outros não tenham feito sucesso, mas você vê ali dos jogos assim que a gente conhece, dos gachas, quem tá em segundo lugar depois do Genshin seria o Star Rail, né? Eu acredito. Mas tá aí, né? Você vê que o Star Rail tá maior igual o Genshin, tá? Detalhe, viu? Ele tá maior igual o Genshin. Não, só que tem que pensar que o Genshin, ele é um jogo bem mais antigo, então ao todo ele já rendeu muito mais lucro pra empresa do que o Star Rail, por causa do tempo que ele já tá no mercado. De tempo de mercado faz total sentido isso daí, então rendeu muito mais. Mas a questão é que entra muito aquele ponto também, né? É um jogo que tem uma receita gigantesca, né? Inclusive, eu tava olhando o Sensor Tower recentemente, cara, o Star Rail vendeu pra caramba esse mês passado agora, velho. Tipo, pra caramba mesmo. Por causa da Castorice, tá ligado? Porque ela é uma boneca que tem a... Castorice é meio complicado, tô falando inglês, mano. Por causa da Castorice, né? Porque ela... Mas oxe, meu inglês tá saindo aqui, velho, do nada. Porque ela tem uma passiva global de reviver a galera, entendeu? Então pensa num bagulho roubado, Kaiba. Tanto que isso aí gerou até uma certa bagunça lá, né? Um BOzinho lá, né? No meio dos caras lá, né? Mas enfim. Porém, no mais, eu acho que é isso daí a respeito que a gente tem pra falar, né? Então, eles têm a ciência, a questão é melhorar, né? É mudar. Sabe que tá zoado, sabe que tem alguma coisa errada, então muda, pô. Começa a fazer pequenas mudanças, entendeu? Testa, pelo menos testa. Testa e pede feedback da comunidade. Não tem coisa melhor do que você conversar com seu próprio público, sabe? Assim, pede feedback da comunidade, mas ouve o feedback, coisa que ela nunca faz. Coisa que eles não fazem. É isso que eu falo. Pede feedback da comunidade, traz coisas para o jogo, testa e pergunta. Qual o seu nível de satisfação aqui? Entendeu? Poxa, cara, os caras vai e pergunta de eventinho, entendeu? Vai e pergunta de boneco. Às vezes você vai falar, mas não gostei de tal boneco não, a build tal boneco tá zoado. Vai mudar o quê? Se você falar que você não gostou do boneco. Vai mudar o quê, gente? Mas tá aí, né? Não, é mais um debatezinho aqui, né? Enfim, deixa o likezinho aí que eu tô ligado que você tá fazendo as coisas aí. Não deu meu like ainda, mano. Deixa o likezinho pra nós. Não esquece de conferir o canal do Kaiba que tá no comentário fixado também. E a gente se vê no próximo videozinho, tá, pessoal? Bye, bye e fui. Até o próximo. Falou, rapaziada. Tchau, tchau.